Esta é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Uma Bíblia completamente adulterada, que foi adulterada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Quando nós estamos conversando com uma testemunha de Jeová sobre o nome de Deus, por exemplo, esse vídeo não é para falarmos sobre o nome de Deus. Eu só estou citando o nome de Deus como um exemplo. Quando as testemunhas de Jeová estão conversando conosco sobre o nome de Deus, por exemplo, ela nos pergunta qual é o nome de Deus. E algumas pessoas respondem de que o nome de Deus se tornou desconhecido. Então a testemunha de Jeová, de forma articulada, pede que leiamos em nossa Bíblia. Não sei se você já observou, tem texto que as testemunhas de Jeová leem em sua tradução do Novo Mundo. Tem texto que ela pede que leiamos na nossa Bíblia. Então ela pede que nós abramos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10 e versículo de número 13. Romanos 10, versículo 13. O texto diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a testemunha de Jeová diz: ora, como é que o nome de Deus se tornou desconhecido se a sua Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Como é que o nome de Deus se tornou desconhecido ou impronunciável? Então a testemunha de Jeová abre agora a sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, e lê para você o mesmo texto de Romanos 10 e versículo 13. Diz assim a Bíblia da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a tradução adulterada da Bíblia. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Vejam que a minha tradução diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas dizem que aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Ora, qual das duas traduções estão corretas? De que Senhor o versículo de número 13 do capítulo 10 de Romanos está falando? Minha cara testemunha de Jeová, a torre de vigia adulterou as Escrituras e estão enganando vocês mais uma vez. Como vamos saber de que Senhor Romanos 10:13 está falando? Uma das grandes regras de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Peça à testemunha de Jeová para sabermos quem é o Senhor que o versículo 13 está falando, se Jesus ou se Jeová. Peça à testemunha de Jeová que recorramos aos contextos anteriores e sucessores ao versículo de número 13. Peça à testemunha de Jeová que leia o versículo de número 9 na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Romanos 10:9 diz assim, para sabermos de que Senhor o versículo 13 está falando. Pois, se declarardes publicamente essas palavras em tua própria boca e crê que Jesus é o Senhor e no teu coração exerceres fé em Deus, será salvo. Pois, se publicamente creres e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor,
então serás salvo. O versículo de número 9 nos põe exatamente no contexto em que estamos buscando, identificando quem é o Senhor que o versículo de número 13 está se referindo. Minha cara testemunha de Jeová, a torre de vigia inseriu o nome Jeová no versículo de número 13, enquanto que o versículo se refere a Jesus Cristo, conforme vimos no versículo de número 9. Aliás, não é novidade para ninguém de que as testemunhas de Jeová têm uma birra com Jesus Cristo, pois a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas foram publicadas com dois objetivos básicos. Primeiro objetivo, diminuir Jesus, negar a divindade de Cristo. Segundo objetivo, negar a personalidade do Espírito Santo. Mas não é o assunto que nós estamos tratando neste vídeo. Ficou claro no versículo de número 9 de que o Senhor, que o versículo de número 13 se refere, é Jesus e não Jeová. Repito, pois Paulo disse, se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, então serás salvo. Já recorremos ao versículo antecessor. Vamos recorrer agora aos versículos sucessores do versículo 13 para identificarmos de que Senhor é que o versículo 13 está falando. Se Jesus ou se Jeová. O versículo de número 14 diz assim, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Pois, como invocarão aquele em que não creram? Eu pergunto, não creram em quem? Versículo 14 ainda diz assim, ainda pergunta assim, como ouvirão em quem não ouviram falar? Ou melhor, como crerão naquele em que não ouviram falar? Eu pergunto, não ouviram falar de quem? O versículo 14 ainda pergunta assim, e como ouvirão se não há quem pregue? Eu pergunto, pregar acerca de quem? Essas perguntas, de quem o apóstolo Paulo está falando no versículo 14 e no versículo 15, nós encontramos resposta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 23 e versículo 24. O versículo 23 diz assim, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. De quem o apóstolo Paulo está falando no versículo 13 do capítulo 10 de Romanos? De Jesus ou de Jeová? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A tradução do Novo Mundo introduziu Jeová, o nome Jeová, indevidamente para menosprezar a pessoa de Jesus. Vejamos o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios 1:23 diz assim: porque nós pregamos a Cristo, pregado numa estaca de tortura. Respondendo à pergunta do versículo 14 e 15 de Romanos capítulo 8, minha cara testemunha de Jeová. Paulo disse, porque nós pregamos a Cristo, pregado numa estaca de tortura. O versículo 24, Paulo diz, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Minha cara testemunha de Jeová, além do versículo de número 9, que identifica que o Senhor do versículo 13 é Jesus Cristo. O versículo 14 e 15, Paulo faz perguntas que ele responde à igreja de Coríntios
em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. Que o assunto da sua mensagem, que o assunto da mensagem da igreja é Jesus preso numa estaca de tortura, como diz a tradução do Novo Mundo, ou preso numa cruz, como diz a nossa tradução. Veja que, repito, foi introduzido fora do contexto a palavra Jeová, com o objetivo de menosprezar a pessoa de Jesus. Saiba, minha cara testemunha de Jeová, que toda pessoa que invocar o nome de Jesus no dia de Deus, no grande dia de Deus, essa pessoa será salva. Inclusive vocês. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe um like que é muito importante, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.